Olá, aqui é Paulo César. Hoje nós vamos conversar sobre duas coisas interessantes, né? Dois conceitos de Transurfing que são muito interessantes. Um deles você já ouviu falar, né? Eu acho que os dois você já ouviu falar, mas sobre uma perspectiva bem mais clara, né? Eu espero que esse vídeo deixe esses dois conceitos muito claros para você, né? E os dois conceitos são transmissão e rituais mágicos, né? Esse segundo nome ele não é o que você pensa, então não se preocupe, não tem nada de sobrenatural. É uma coisa extremamente simples e é uma coisa que quando as pessoas elas têm sucesso, elas conscientemente ou não, elas usam esses rituais mágicos e eles podem, turbinar a sua cocriação, podem turbinar sua capacidade de manifestar na sua vida aquilo que você quer através da mecânica quântica e da lei da atração. Então vamos lá. Primeira coisa é transmissão. Nós falamos no último vídeo sobre bumerangue, né? Que tudo aquilo que você quer excluir da sua vida, todos os problemas que você dá atenção na sua vida, esses problemas na realidade eles voltam para você, porque você está vibrando na energia do problema, né? Se você tem um relacionamento e você está focado ou focada nos problemas desse relacionamento, né? Você quer se livrar a todo custo dos problemas do relacionamento ou do relacionamento que não presta como um todo. Então, as chances de você acabar criando mais problemas ou você acabar encontrando um novo relacionamento que tenha os mesmos problemas ou até problemas piores é enorme, porque ele funciona como um bumerangue. Tudo aquilo que você quer jogar fora da sua vida acaba voltando para você. Agora, transmissão é um pouco diferente. Transmissão, e quando eu explicar para você transmissão, você vai começar a pensar que é pensamento positivo, mas não é. Transmissão é o contrário do bumerangue, né? Imagine que você tem um relacionamento. E se você está nesse relacionamento e ele não está bom, se você está nele, o motivo pelo qual você entrou nesse relacionamento é algo bom, concorda comigo? Né? Você viu algo positivo nessa pessoa. Essa pessoa fez com que você se sentisse bem. Eu suponho que por pior que esteja esse relacionamento e você continua nesse relacionamento, é porque existe algo bom nele. Existem coisas positivas nesse relacionamento. Existem coisas nesse relacionamento que você não gostaria de perder. Ou coisas que você gostaria de ter nesse relacionamento mais. Então, quando algo assim acontece, eu quero que você se entregue a essa sensação boa, né? Nós crescemos com certas crenças limitantes e essas crenças elas estão ativas na nossa mente consciente ou não. E se não estiverem ativas na nossa mente consciente, eu acredito que todos nós temos algo dentro de nós que ainda está muito preso a essas crenças. É aquela coisa de que tá bom demais e você está na expectativa de algo ruim acontecer. Ou, tem um relacionamento ruim ou o seu emprego está ruim e de repente você tem uma semana boa. Aí você começa a ter a expectativa de que aquilo não vai durar. A expectativa de que aquilo de alguma forma vai passar e a normalidade negativa vai voltar. Transmissão é justamente você abandonar essa parte negativa. Se algo bom acontece na sua vida, se tem alguma coisa acontecendo boa na sua vida, se entregue a essa sensação. Se permita sentir bem com aquilo que está acontecendo de bom na sua vida. Isso não significa não agir. Isso não significa, você ficar parado. Significa que
Se algo bom aconteceu, então dê o passo seguinte, ande para frente e se deixe contagiar, se deixe vibrar, se deixe, sabe, imbuir dessa energia positiva que está acontecendo na sua vida. Provavelmente, essa coisa boa que está acontecendo, ou quando acontecer, é uma onda de sucesso que está passando pela sua vida. Nós já vimos um vídeo sobre ondas de sucesso. E essa onda de sucesso, quando você esquece as outras ondas e você se permite surfar nessa onda, curtir essa onda, vivenciar as sensações, as emoções boas que estão no presente, significa que você vai atrair mais coisa. Você está transmitindo isso para o universo. Você está dizendo, é isso que eu quero. E eu quero que toda vez que aconteça alguma coisa que seja boa, que seja positiva, eu quero que você olhe para dentro de você, coloque sua atenção para dentro de você. E eu quero que você diga para você mesmo, ou você mesma, eu quero que você diga, é esse o tipo de coisas que eu quero que aconteça na minha vida sempre. É esse o tipo de situação que eu quero vivenciar sempre. É esse o tipo de emoção que eu quero que esteja presente na minha vida sempre. Diga isso para você mesma e se permita sentir essa emoção positiva. Se permita vivenciar essa emoção positiva. Se permita, sabe, curtir esses momentos positivos. E isso é transmissão. Agora vamos falar sobre rituais mágicos, ok? Rituais mágicos são o nome, eu sei que assusta algumas pessoas, especialmente cristãos, mas não precisa ficar com medo. É uma coisa muito simples. São coisas que nós podemos fazer para nos sentir bem. Coisas que nós podemos fazer para atrair essas ondas de sucesso. Eu vou lhe dar um exemplo, né? Digamos que de manhã você gosta de acordar bem, você gosta de acordar feliz. Então você liga uma música que vai trazer emoções positivas. Você liga a televisão, coloca num programa que vai lhe trazer emoções positivas. Você faz algo de propósito para criar essas emoções positivas. Isso é um ritual mágico. Eu vou lhe dar outro exemplo. E esse exemplo é um exemplo que até Vadim Zeland dá, né? Ele diz que vendedores, por exemplo, né? A primeira venda do dia. Normalmente, né, o vendedor ele faz tudo para fechar aquela primeira venda. Ele oferece a melhor oferta para aquele primeiro cliente, aquele primeiro prospecto, aquela primeira oportunidade de venda. Ele faz tudo para fechar aquela venda. Por quê? Porque ele sabe que se ele fechar aquela primeira venda, se ele começar o dia com o pé direito, ele vai começar empolgado, ele vai criar essa emoção positiva dentro dele e as chances do resto do dia funcionar melhor são muito maiores. Então, sabe, esse ritual de o vendedor, ele dá o máximo de si, dá o melhor de si para fechar essa primeira venda, é o que nós chamamos de ritual mágico. Você acordar de manhã e colocar uma música, né, positiva, uma música que vai lhe trazer emoções positivas, é um ritual mágico, né? Você colocar aquela roupa, né? Muitas mulheres, elas gostam de, né, usar lingerie, não é por nada, é para se sentir bem. Ela se sente bonita, ela se sente, sabe, a autoestima dela sobe, né? Você fazer exercício de manhã, cada pessoa tem o seu próprio ritual. Nós podemos chamar de ritual matinal, né? E você pode ter pequenos rituais durante o dia. Tony Robbins, ele tem, né, um ritual que ele usa antes de subir no palco. Ele se energiza antes de subir no palco. Você tem os seus rituais.
use esses rituais para você criar essa disposição positiva, sabe? Se encher de energia positiva, né? Quando eu dava aula, eu me lembro que, né, muitas vezes eu dava 14 horas de aula por dia, né? E algumas dessas aulas eram individuais. E normalmente a última aula, a aula de 9 às 10 da noite, onde eu já estava completamente exausto, era uma aula individual. E aí, sabe, dava 9 horas e o aluno ou a aluna não tinha chegado. E aí dava 9h05 e eu já estava exausto. E eu começava a me sentir, sabe, começava a cair, né? E intimamente eu estava torcendo para aquele aluno não vir. Quando dava 9h10, eu tinha que esperar 10 minutos, né? Quando dava 9h10 eu já podia ir embora. Mas como eu era coordenador, eu esperava até 9h15, entre 9h15 e 9h20. Mas 9h10 eu já arrumava as minhas coisas, né? Quando dava 9h15, eu pegava as minhas coisas e já colocava ali na frente, na recepção. Já olhava para a recepcionista e dizia, olha, quando der 9h20, né, eu estou passando por aquela porta, né? Não olho para trás. Se o aluno chegar de 9h21, não ligue para mim, eu fui embora, né? Eu esperei 10 minutos a mais. E aí quando dava 9h18, né, onde eu já estava sonhando em chegar em casa, jantar, né, tomar um banho, tirar aquela roupa, terminar o dia. Quando dava 9h18, o aluno passava pela porta. E quando o aluno passava pela porta, que eu via o aluno passar pela porta, eu dava um salto, né, de onde eu estava, botava um sorriso de cara a cara, olhava para o aluno e dizia, graças a Deus você chegou. Eu estava morrendo de medo que você não chegasse. E sabe de onde eu dizia isso? Eu dizia do fundo da minha alma. E a recepcionista, muitas vezes, ela ficava com raiva de mim. Porque aquela aula, ela era tão boa. Eu estava tão empolgado em dar aquela aula. Eu estava tão animado para dar aquela aula, que eu muitas vezes perdia a hora. E ao invés de terminar a aula às 10, como era para terminar, né, às vezes dava 10h10, 10h15, e a recepcionista batendo na porta da sala, dizendo, estamos fechando a escola, sua aula deveria ter acabado 10, 15 minutos atrás, porque aquele era o meu ritual. E esse ritual, para mim, ele funcionava tão bem, porque quando eu dizia assim, graças a Deus você chegou, né? Eu achava que eu ia para casa sem conseguir dar essa aula de hoje. Eu ia frustrado para casa. Mas, sabe, eu dizia isso com tanta convicção, que eu acreditava profundamente no que eu estava dizendo. Isso é um ritual mágico. Use na sua vida. Aquele cansaço que eu estava sentindo, eu sei que o que eu vou dizer agora é meio antipático para algumas pessoas, mas aquele cansaço que eu estava sentindo era uma história, né, que eu estava contando para mim mesmo e não era real, né? E algumas pessoas podem dizer assim, mas Paulo César, você mentia para você fingia que você estava feliz? Será? Será que essa não era a verdade? E antes eu estava fingindo estar cansado, eu estava fingindo que queria ir para casa? Qual era a verdade afinal? Porque a verdade real na prática é que eu entrava naquela sala empolgado, é que eu dava aquela aula como se fosse a primeira aula do dia.
Eu não olhava para o relógio, eu não sentia cansaço, eu não sentia mais nada. Se brincar, as minhas melhores aulas eram a primeira e a última, né? Não que as outras fossem uma porcaria, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, qual é a grande realidade, né? Se você está para baixo, você está deprimido ou deprimida, e você diz, mas eu vou estar fingindo que eu estou bem? Não, né? Você vai fazer um ritual, você vai fazer alguma coisa que lhe traga uma sensação positiva. E você vai se deixar, sabe, ensopar por essa sensação positiva. Mas no fundo, se você quiser discutir filosofia, psicologia profunda, né? Essa depressão que você estava sentindo era a realidade? E essa felicidade é falsa? Ou será que, por causa da sua natureza, aquilo que você verdadeiramente é, não é o contrário? Pare e pense sobre isso, deixe um comentário aqui embaixo. Eu espero que você tenha entendido. Rituais mágicos, transmissão, né? Isso é apenas, nós estamos apenas, sabe, olhando as coisas por cima. No curso, nós vamos ver isso de forma muito mais profunda. E as pré-matrículas já estão abertas, estão aqui embaixo do vídeo. Clique, vá lá e aproveite, porque as vagas para essa primeira turma estão muito limitadas. Um grande beijo para você.